Mais uma vez, bom dia a todos, a paz do Senhor Jesus Cristo. Vamos neste momento abrir as nossas Bíblias no livro de Atos dos Apóstolos, capítulo 1. Atos dos Apóstolos, capítulo 1. Mateus, Marcos, Lucas, João, Atos dos Apóstolos, capítulo 1. Atos dos Apóstolos, capítulo 1, do verso 1, nos diz: Fiz o primeiro relato, ó Teófilo, acerca de tudo o que Jesus começou a fazer e a ensinar, até o dia em que foi elevado aos céus, após ter dado orientações pelo Espírito Santo aos apóstolos que escolheram. Depois de ter sofrido, apresentou-se vivo também a eles com muitas provas incontestáveis, aparecendo-lhes por 40 dias e falando das coisas referentes ao reino de Deus. Enquanto participava de uma refeição com eles, ordenou-lhes que não se ausentassem de Jerusalém, mas que esperassem a promessa do Pai, ao qual disse ele: de mim ouvistes. Porque, na verdade, João batizou com água, mas vós sereis batizados com o Espírito Santo, dentro de poucos dias. E os que haviam reunido perguntaram-lhe: Senhor, é este o tempo em que restaurarás o reino para Israel? Então lhes respondeu: Não vos compete saber os tempos ou as épocas que o Pai reservou por sua autoridade, mas recebereis poder quando o Espírito descer sobre vós, e sereis minhas testemunhas, quando tanto em Jerusalém, como em toda a Judéia e Samaria, e até os confins da terra. Vamos até o verso 12. Então eles voltaram para Jerusalém, vindo do monte chamado das Oliveiras, que fica perto de Jerusalém, a distância da caminhada de um sábado. Quando chegaram à cidade, subiram ao aposento superior onde estava Pedro e João, Tiago, André, Felipe e Tomé, Bartolomeu e Mateus, Tiago, filho de Alfeu, Simão o Zelote e Judas, filho de Tiago. E unidos todos se dedicavam à oração, juntamente com as mulheres, com Maria, mãe de Jesus, e com os irmãos dele. Oremos neste momento. Deus Altíssimo, Deus de amor, Deus de poder, eu reconheço a minha fraqueza, as minhas falhas, Pai Santo, as minhas limitações. E neste momento eu invoco o Teu Espírito Santo, este mesmo Espírito que capacitou os atos dos apóstolos, as ações dos apóstolos. Eu suplico sobre a minha vida, humildemente eu te clamo, Senhor, que o pastor Fernando diminua e que eu possa expressar a glória do Senhor Jesus Cristo através dessa mensagem. Que a remanescente cristã Filadélfia reconheça a sua incapacidade de se salvar, mas reconheça que todo poder, o agir e o realizar é do Espírito de Deus, para a honra e glória do Senhor Jesus. Pai, eu te peço neste momento, pelo fogo do Espírito Santo, que seja afugentado os inimigos da palavra, toda a ansiedade, os problemas, as dificuldades, em nome do Senhor Jesus Cristo, que os inimigos da mensagem sejam afugentados em nome do Senhor Jesus Cristo. Faça, Pai Santo, conforme o teu querer, pois reconhecemos que tu és Pai amoroso, que cuida de nós, que nos concedeu do seu próprio Espírito, que és o próprio Pai sobre as nossas vidas, para cuidar de nós na pessoa do Santo Consolador. E assim, glorificamos o Deus Altíssimo, glorificamos o Senhor Jesus, glorificamos o Santo Espírito. Amém. Louvado seja o nome do Senhor Jesus Cristo, nós não estamos só. Por mais que os problemas que estão hoje ao nosso redor, dentro da nossa casa,
ou às vezes atormentando a nossa mente, trazendo remorso, ressentimento. Problemas que talvez, quando você calcula o tamanho, você mensura o tamanho, você vai achar que são intransponíveis. Isso porque você está tentando olhar, você está olhando com o seu próprio olhar, com a tua própria competência. O Deus Pai Todo-Poderoso, Ele tem poder para reverter esse problema, essa situação. Existe um trabalhar operante de Deus por meio do Espírito Santo. Este mesmo Espírito que perscruta tudo que existe na mente de Deus, ele perscruta a tua mente. E ele trabalha, ele não te deixa só. Este problema, essa doença, a dificuldade, não vai te destruir, não vai te abater. O apóstolo Paulo, numa das suas viagens, numa das suas cartas, principalmente ali no capítulo da segunda carta, capítulo 4, ele fala: nós estamos abatidos, mas não destruídos. É óbvio que em algumas situações nós sofremos perdas, nós sofremos dores. Basta você olhar para a sua pele, às vezes existem aí algumas cicatrizes que estão na tua pele devido a alguma falha, algum incidente, ou às vezes um problema em decorrência de alguém que com injustiça, com maldade, praticou a injustiça contra a tua vida. O Senhor tem cuidado de vós. Se eu olhar para o histórico da minha vida, quantas vezes eu não corri risco de morte fazendo certos trabalhos de manutenção dentro da fábrica, correndo risco, mas o Senhor cuidou de mim. Está aqui o pastor Fernando hoje, vivinho, sã e salvo, pregando a palavra de Deus. E muitas vezes entre falsos irmãos, quantas vezes já não passamos? Não existe blindagem para os cristãos. Não existe blindagem para aquele que se diz cristãos. Não existe a blindagem. Já viu o Batmóvel? Né? No filme do Batman lá, o Batman fala por ordem de controle, blindagem. E o Batmóvel adquire uma couraça de titânio intransponível às armas dessa terra. Nós temos algo muito mais especial que isso. Algo que ressuscitou o Filho de Deus dentre os mortos. O Espírito Santo. O Espírito Santo está sobre as nossas vidas. E esse poder se manifestou sobre a vida do Filho quando ele estava na terra. Isaías 61 nos diz que o Espírito do Senhor Javé está sobre mim. Ele me ungiu, ele me capacitou, ele me proveu recursos de poder para dar liberdade aos cativos, expulsar os demônios, sujeitar os demônios, curar cegos, multiplicar pães, andar sobre as águas, dar ordem para cessar as tempestades. Imagine que todos os apóstolos, os escolhidos 12, vendo todos esses sinais, ficariam cheios de orgulho. Eu estou no caminho certo. Ó. Tantos esperam aí o reino vindo por meio de Davi, um guerreiro, mas o guerreiro Davi foi limitado pela morte, ele morreu. Depois de tantas vitórias, a velhice levou ao desfalecimento do corpo de Davi. Mas esse Jesus aqui é poderoso. Moisés, né, clamou a Deus e Deus enviava o maná todas as manhãs. Esse aqui multiplica até pão e peixe. De 2 pães e 5 peixinhos lá, multiplicou e alimentou a multidão. E não foi uma vez só, foram 2 vezes. Então automaticamente isso trouxe um sentimento de confiança, de convicção. E é interessante que isso entra em debate aqui no capítulo 1, no verso 5 até o verso 7, aí, acerca do reino. Isso vai trazendo convicções de que verdadeiramente o Senhor Jesus era o filho de Davi. Né? Tanto é que na sua entrada triunfal em Jerusalém, vemos que o Senhor Jesus Cristo entrou montado num jumento, pois assim eram as cerimônias de coroação do rei, o rei montado num jumento. Veja lá a coroação de Salomão, né? Davi manda o profeta tomar a sua mula, o seu jumento, e montar Salomão e ungir o rei, o filho de Betsabá. Então, vemos ali que o povo já estava vendo, olha, esse aí é o filho de Deus mesmo, vamos coroá-lo como rei. Isso gerou inveja em Herodes, que era um rei descendente de Esaú,
Isso até as autoridades romanas ficaram um tanto que impressionadas. Então todo esse sentimento de confiança de que Jesus era poderoso, era o Filho de Deus, trouxe ciúmes e ao mesmo tempo ele trouxe aos discípulos a convicção. Isso me lembra também algo interessante que a mãe de João, né, disse: olha, coloca o meu filho ao teu lado quando o reino ser imposto. Ou seja, a mãe de João já está vendo ali o aspecto político do governo do Senhor Jesus Cristo. Né? O Senhor Jesus Cristo dá uma resposta interessante a essa dúvida aqui no capítulo 1, como eu disse, no verso 6. E os que haviam se reunido perguntaram: Senhor, é este o tempo em que restaurarás o reino para Israel? E ele lhes respondeu: não, vos compete saber os tempos e as épocas que o Pai reservou para a sua autoridade. Veja que o Senhor Jesus Cristo aqui deu uma resposta verdadeira, mas ao tempo vaga e abrangente, porque em partes o reino foi concluído. Quando ele chegou, quando Deus Altíssimo assumiu natureza humana e veio a essa terra em forma humana e foi sacrificado por cada um de nós, ele declarou: é chegado a vós o reino dos céus. O reino foi implantado em nossa consciência e construiu as convicções de que agora nós que o aceitamos pertencemos a um reino. Mas efetivamente esse reino ainda não foi concluído, não foi totalmente realizado, porque os inimigos do reino continuam atuando. Satanás e os seus agentes continuam enganando as pessoas através do entretenimento, através das instituições. O diabo ainda tem operado, mas efetivamente na sua vinda gloriosa, na sua segunda vinda gloriosa, o reino será instaurado. Então, voltando ao tópico dessa questão do reino que trouxe convicções, as ações do Senhor Jesus, cumprindo Isaías 61, trazendo convicções, vemos que eles ficaram tanto que tristes quando há poucos dias antes da última Páscoa do Senhor Jesus Cristo, ele disse que haveria de passar por sofrimentos. Esses sofrimentos são declarados por Lucas, que escreveu o Evangelho e estende essa documentação dos relatos do Senhor Jesus nos primeiros 4 versículos aí. Depois de ter sofrido, apresentou-se vivo. Né? Então o Senhor Jesus Cristo apresentou tudo o que haveria de acontecer com ele. E quando ele conta essas palavras, os discípulos ficam tristes. Poxa, mas o Senhor já não impôs o reino já não está implantado, como agora o Senhor diz que o Senhor haverá de sofrer, que o Senhor haverá de ser traído, e até mesmo ser traído por um de nós, né? O que é isso? Explica. Os discípulos ficaram atônitos, perplexos, indagantes. Que história é essa? Que mistério é esse? Oculto que está nas palavras do Senhor Jesus Cristo. Lá no Evangelho de João, capítulo 14, também no 16, ele discorre com muitos detalhes acerca de alguém igual a ele. Alguém igual a ele, de cunho divino, concedido pelo Pai, como o próprio Pai, para estar, de certa forma, agindo como o Senhor Jesus Cristo agiu. Ele fala, no termo grego é utilizada a palavra paráclito. Paráclito significa consolador. Quando o Senhor Jesus Cristo se refere: eu vou para o Pai, mas vou enviar outro, paráclito, outro alguém igual a mim, o Consolador, o Espírito Santo. Então veja que o Senhor Jesus Cristo, ciente da natureza, do organismo espiritual de cada um dos seus apóstolos, ele disse: não fiquem preocupados, não fiquem ansiosos, eu vou conceder alguém igual a mim. Bem assim, quando nós estamos seguindo, aprendendo algo, isso é muito importante. Nós
aprendemos na faculdade, nós aprendemos na escola técnica como estar exercendo aquela profissão, como estar agindo cientificamente, como proceder. Imagine aquele engenheiro que se prepara dentro da universidade e às vezes ele despreza aquele cálculo matemático, aquele cálculo químico, para estar ali trabalhando com os fatores, com os objetos, para poder estar construindo uma estrutura forte para o prédio. E se o aluno despreza tudo aquilo, fica um tanto que complicado. Mas quando ele chega no final do curso, ele entende a importância de tudo que ele aprendeu. E é importante aprender, é importante passar por provas para ser um bom profissional, para exercer aquela função. É importante aprender para poder exercer a profissão. Agora imagine a situação do Evangelho do Senhor Jesus Cristo. Dá-se a entender que Lucas escreve mostrando primeiramente o que o Senhor Jesus Cristo realizou pelo poder do Espírito Santo. Quando vemos aqui o livro de Atos, que também foi escrito por ele, para a mesma pessoa cujo nome é Teófilo, aquele que ama a Deus. Teófilo significa aquele que ama a Deus. O nome expressava muito bem o amor que ele tinha em conhecer acerca do Filho de Deus. Então aqui no livro de Atos ele vai começar a demonstrar o que esse Espírito Santo fez na vida do Senhor Jesus e como o Espírito Santo agora estende na vida dos seus apóstolos, dos seguidores do Senhor Jesus Cristo, o que eles aprenderam. Então, diante do aprendizado que muitos têm dentro da vida acadêmica, fica difícil se ele não tem competência para exercer. Será que será um bom engenheiro, um bom advogado, um bom médico, se não conseguiu aprender, se não tem competência para exercer aquela função? Bem, assim os discípulos agora estavam diante de um desafio. O desafio de pregar acerca do Senhor Jesus Cristo que ressuscitou dentre os mortos. Os desafios seriam terríveis. E ao mesmo tempo em que imaginamos essa condição, os desafios de pregar acerca do Senhor Jesus que ressuscitou dentre os mortos, nós vemos a veracidade da palavra de Deus de forma incontestável. É uma prova. Porque imagine que se o Senhor Jesus Cristo não ressuscitou, a mensagem do Evangelho se torna vã. Porque hoje até o transhumanismo, até as tecnologias prometem vida longa e até a eternidade. A junção das tecnologias com o ser humano para aumentar o período de vida e trazer uma falsa eternidade. Não, tudo isso é falso. Nada poderá subsistir na vinda gloriosa do Senhor Jesus Cristo. O Senhor Jesus Cristo ressuscitou e disse: todo aquele que crê em mim, ainda que morra, viverá. Imagine que todos esses apóstolos, cientes desta palavra que eu acabei de pronunciar, eles haveriam de levar aos confins da terra. E para muitos isso seria algo de chacota, de zombaria. Outros até irritados, porque o espírito do anticristo nega que o Senhor Jesus é o Filho de Deus, que ele assumiu natureza humana e que ele pagou o preço dos pecados e que ele ressuscitou dentre os mortos. O espírito do anticristo nega essas três afirmações doutrinárias. Então o que aconteceria? Eles poderiam temer logo no primeiro embate, quando afirmarem para as pessoas, tanto na Judéia, em Samaria e nos confins da terra, que o Senhor Jesus ressuscitou. Ao enfrentarem a resistência das pessoas, a resistência dos agentes do diabo, os agentes da religiosidade, eles poderiam ficar intimidados e falar: eu não quero saber desse cristianismo. Imagine o apóstolo Paulo, como começa a ser descrita a sua história ali no capítulo 9 de Atos. Né? Ele vê o Senhor Jesus já ressuscitado. Ele não foi apóstolo ali, seguidor do Senhor Jesus Cristo. Mas ele foi como apóstolo comissionado. Se ele visse aquele Jesus ao qual ele perseguia os seus discípulos, e de repente, pensando bem, acho que eu vi foi só uma iluminação, foi só a luz do sol que me queimou os olhos, que me cegou os olhos.
não vou falar não, porque eu vou cair em contradição. Eu perseguia aqueles que diziam que Jesus Cristo ressuscitou. Eu não vou dizer não. Eu vou cair em contradição, sendo eu um doutor na lei, um homem de alta patente, de alto escalão da religiosidade. É aí que entra o poder do Consolador, tanto para encorajar, para pregar que Jesus Cristo ressuscitou dentre os mortos, como para romper com a nossa egolatria. E dentro de nós construímos esses ídolos, esses focos de resistência que existem dentro de nós. Imagina para um médico que salva vidas constantemente reconhecer que Jesus Cristo é o Senhor. O terrível é que existem médicos tão formados, passa 6 anos dentro da universidade lá, né, vê as funções orgânicas e inorgânicas, as células, o funcionamento dos ossos, tendões, músculos, do sangue gerando vida, levando oxigênio ao cérebro, o funcionamento do cérebro, e achar que tudo isso é obra de um acaso, de uma explosão há bilhares e bilhares de anos atrás. É algo irracional. Veja que nos dias de hoje a ciência acredita em coisas irracionais, né? Ao observarmos a natureza, a fauna e a flora, e achar que isso não é resultado de um ato criador de Deus. O acaso não pode construir um relógio. O relógio que eu tenho no meu pulso, ele é resultado de algo que passou por um projeto de engenharia, de engrenagens combinadas, com energia produzida numa bateria, armazenada numa bateria, para fazer o meu relógio funcionar, um marcador de tempo. Então, existia uma mente que deliberadamente criou e projetou. Então imagine que diante dessas resistências, eu uso o exemplo aqui da ciência para que você entenda que pregar que o Senhor Jesus Cristo ressuscitou dentre os mortos, que existe salvação, que existe consolo, que existe reparação, solução dos problemas, há uma necessidade de poder. Se não tivermos poder, nós vamos falhar como Pedro. Veja que Pedro, na emoção, disse: Mestre, eu vou contigo até, passo por qualquer situação. Pensando bem, mestre, não vai até a cruz, não. Veja que o Senhor Jesus Cristo repreende o diabo utilizando o canal de comunicação, a boca de Pedro. E veja que naquela noite a profecia do Senhor Jesus Cristo se cumpriu. Antes que o galo cantasse, Pedro negou 3 vezes. Isso indica o quê? Que a natureza humana é falha, que a natureza humana fracassa, que a natureza humana não pode se salvar. Por mais que ela consiga cumprir algumas ordenanças, um código civil, por mais que ela consiga ser um bom profissional, tudo isso é insuficiente e não pode promover a salvação da pessoa. É por isso que nós vamos conseguir alcançar a salvação e testemunhar que somos cristãos somente pelo poder do Espírito Santo. Veja que no exemplo do Evangelho de João, capítulo 15, vem mostrar uma videira verdadeira. Em especial hoje para o Dia dos Pais, vemos que o Pai é o podador dessa videira. O Senhor Jesus Cristo é essa videira. Nós somos os ramos, e o Espírito do Pai, que cuida da videira, que cuida dos ramos da videira, vai podando os ramos dessa videira para que ocorra produtividade. Veja que às vezes a investida do pulgão não é em toda a videira, ou em alguns ramos da videira, mas em alguns ramos específicos da videira, o pulgão ou o inseto encontra ali uma brecha para poder estar investindo, para parasitar o crescimento daquele ramo. É por isso que o Espírito do Pai poda a pessoa para que ela possa produzir fruto e o seu fruto permaneça. Quer comais, quer bebais, façais tudo para a glória de Deus. As nossas ações têm que expressar aquilo que agrada a esse Espírito do Pai. Temos que viver vida de adorador, andando em espírito e em verdade, ou seja, em harmonia com o Espírito que inspirou essa palavra, ao qual nós temos que obedecer. Então não era uma tarefa fácil.
Veja aí que ele fala, veja que o Senhor Jesus Cristo está muito preocupado com os seus apóstolos, ciente da fragilidade do caráter deles, né? Veja que ele fala no verso 1:3. Depois de ter sofrido, apresentou-se vivo também a eles com muitas provas incontestáveis, aparecendo-lhes por 40 dias, falando-lhe as coisas referentes ao reino de Deus. Veja que o Senhor Jesus Cristo, então, ele, depois de ter passado pelo sacrifício, efetuado a obra de redenção na cruz do Calvário, ele ainda passa 40 dias na terra num corpo ressurreto, comprovando a sua ressurreição, mostrando os furos e passando orientações importantíssimas. Primeiro confirmando, a mensagem que vocês vão pregar é uma mensagem verdadeira. Toque nos furos. Vejam, eu morri, toque na minha lateral. Tomé e os apóstolos comprovam visivelmente, apalpam a verdade que está diante deles. A mensagem da ressurreição no próprio Filho de Deus que ressuscitara. Veja que ele fala falando as coisas referentes ao reino. Note aqui que ele traz essas orientações fundamentais que seriam mais explicitadas acerca desse reino no decorrer dos dias que se sucederiam. Mas veja a principal orientação que o Senhor Jesus Cristo fala. Enquanto participava de uma refeição com eles, ordenou-lhes que não se ausentassem de Jerusalém, mas que esperassem a promessa do Pai. Então, como eu disse, havia uma promessa importantíssima, que era da presença do Espírito Santo sobre a vida deles, para que eles pudessem o quê? Pudessem ser testemunhas do Senhor Jesus Cristo. O que eles acabaram de ver, dos furos nas mãos, o Cristo que as autoridades haviam conspirado e matado, aquele a quem eles haviam matado, ressuscitou dentre os mortos. A promessa do Santo Consolador, alguém igual ao Senhor Jesus Cristo. Veja aqui a comprovação de uma doutrina que é negada hoje em dia, principalmente com o crescimento do neo-judaísmo, principalmente na grande plataforma do YouTube, onde muios negam, diminuem a pessoa do Senhor Jesus Cristo. Veja que eu afirmei alguns instantes atrás que se não houvesse, para haver remissão de pecados, tem que o próprio Deus efetuar a remissão dos pecados. Por isso que houve necessidade do próprio Filho de Deus, como Deus, assumindo natureza humana para dar fim aos pecados. Negar que o Espírito Santo seja Deus é colocá-lo como alguns testemunhas de Jeová assim o colocam, como uma energia sem sentimento e uma energia que não tem poder. Lá em Isaías 61, como eu afirmei no início dessa mensagem, é o Espírito do próprio Deus que perscruta tudo que há na mente de Deus. Pedro vai falar a Ananias e Safira, desferindo o juízo, como mentiste ao Espírito da verdade, mentiste ao próprio Deus. Então, verdades que têm que ser afirmadas diante de todo o milagre e da mensagem que está sendo pregada, para que Deus e a sua palavra não sejam negadas e as pessoas possam tomar a posse da bênção em sua plenitude e não meias verdades, e não serem induzidas ao engano, ao engodo, porque quando a pessoa toma posse de doutrinas, de meias verdades, isso implicará na perda da salvação da pessoa. Por isso é importante nós estarmos alicerçados na verdade, alicerçados na palavra de Deus. Porque se não estiver alicerçado na verdadeira doutrina, a pessoa pode perder a salvação. Por mais que andem com um ótimo aspecto nas ruas, bem vestido, com maletinha nas mãos, fazendo obra, pregando de porta em porta, mas negando a existência de um juízo, negando a divindade do Espírito Santo, negando a divindade do Senhor Jesus Cristo, e não salvando vidas quando se necessita de transfusão de sangue.
Não vou estar traçando aqui todo o histórico de heresias ao longo da história, mas foi terrível até 1952, quando muitos dessa organização que se dizem Testemunha de Jeová não doavam órgãos. Muitos parentes queridos morreram, faleceram, perderam a sua vida, e depois eles decidiram, agora pode doar órgão, mas não pode doar sangue. E até hoje eles permanecem com essa doutrina de não transferir, não doar sangue. Então imagine as contradições. Se a Bíblia não nortear o povo de Deus, homens vão nortear. E vão nortear, às vezes, de forma herética, de forma errada. Então veja aqui, diante dessas dificuldades então de estarmos pregando a palavra de Deus, nós vemos esses desafios, porque a palavra, a letra, ela pode induzir ao engano. As palavras assim faladas podem, de forma, não que aquele que pregue a mentira ou meias verdades, mas na consciência de outras pessoas pode estar sendo compreendido de forma errada. Hoje em dia existem as pessoas, principalmente com a doutrina do relativismo, essa filosofia relativista, que afirma quem tem mente e boca pensa e fala o que quer, a verdade pode ser relativa, é verdade para você, mas para mim não é verdade. E isso pode levar as pessoas a compreenderem a verdade de forma errada e a vivenciarem de forma errada. Então a verdade que é pregada pelo Espírito da verdade, ela tem que atingir a sua completude. E as pessoas, se elas forem contaminadas com inverdades, será algo terrível. Por isso que necessitamos do poder do Espírito Santo. A vida de oração, a vida de leitura da palavra de Deus e a vida de comunhão devem andar juntas, porque oramos, lemos a palavra e aplicamos na nossa vida essa palavra na comunhão do Espírito. O Espírito e a palavra contribuem para que possamos aplicá-la em nosso viver diário. É muito importante a junção dessas três: a comunhão com Deus e a aplicação, a palavra de Deus e a vida de orientação, que é muito comum nós vemos nas ações, nos atos dos apóstolos. Vemos aqui que ele, após a orientação do Senhor Jesus Cristo, após o Senhor Jesus Cristo ter subido aos céus, vemos aqui que eles se reúnem, os 12 apóstolos, as mulheres, eles estavam, veja no verso 14, unidos todos se dedicaram à oração juntamente com as mulheres, com Maria, mãe de Jesus, e com os irmãos dele. Veja nesse versículo como eu consigo comprovar algo do que eu já disse alguns instantes atrás. Primeiro, a oração. Dedicaram-se à oração na perspectiva de receber a promessa de um Consolador igual ao Senhor Jesus, para lhes fornecer poder e capacitação para pregarem que Jesus Cristo ressuscitou dentre os mortos. Veja que esses 12 apóstolos, com mulheres e Maria, a mãe de Jesus, com quem? Com os irmãos de Jesus, né? Nós vemos que existe uma denominação cristã que atribui que Maria é virgem até os dias de hoje e cultua Maria. A Trindade, a doutrina, a palavra Trindade nós não encontramos na Bíblia. É um termo designativo para conferir, para comprovar e expor que a plenitude do poder de Deus está inserida na pessoa do Filho e do Espírito Santo. Mas existe uma denominação que coloca uma quarta pessoa, o culto a Maria. Quando nós olhamos as religiões pagãs, todas fazem um plágio da obra de Deus, da doutrina da Trindade. Pois no paganismo você encontra o Baal com a Será e Tamuz, o filho Messias. Todas as religiões pagãs tentam copiar, cultuar uma deusa mãe e um falso Deus filho. Imagine as pessoas que cultuam esses deuses pagãos. Vão esperar salvação no Tamuz, como diz Ezequiel 8. Vão esperar salvação na Será, mulher do Baal. Vai esperar salvação na Afrodite, na Vênus, na Ísis.
no Deus Horus, no Messias Horus. Então é muito importante você olhar nas Escrituras como é importante o Espírito Santo, o Espírito Consolador, o Espírito da verdade que inspirou essa palavra, e a palavra de Deus tem que ser bem compreendida. O Espírito Santo confirmará a verdade em nossos corações. E nós vamos incrementar o poder da verdade, o poder dessa palavra em nossa consciência, pelos momentos de dedicação na busca do poder de Deus. Veja que os desafios não são pequenos, são grandes, numa época que eles sabiam. Imaginem os cristãos que estão ali, mas mestre, o senhor foi morto, e agora, como eu vou pregar esse evangelho? Com certeza eu vou passar pela morte também, vou ser torturado. O Senhor Jesus Cristo foi bem claro no Evangelho de João, capítulo 16, que eles haveriam de ser levados às sinagogas para serem mortos, para serem torturados, serem ali açoitados dentro das sinagogas. E entre os pagãos, entre os povos pagãos, eles haveriam de sofrer perdas. Muitos deixariam pai, mãe, mulheres e filhos, família, como Pedro deixou a sua empresa pesqueira e foi seguir o Senhor Jesus Cristo. Não era fácil sair pelo mundo pregando que a salvação somente existia em Cristo Jesus, o Filho de Deus, que morreu e ressuscitou dentre os mortos. É uma história difícil de engolir. Muitos em humildade, muitos em simplicidade poderiam já aceitar logo de início. E muitos dos fariseus que estavam praticamente já com toda aquela bagagem doutrinária do judaísmo, do legalismo inserido em suas consciências. Tanto é a resistência que logo quando o apóstolo Paulo pregava numa sinagoga, já era levado para o pavilhão lá das sinagogas para ser açoitado como herético. Não era uma situação fácil. É por isso que há uma necessidade do poder do Espírito Santo. Veja que ele fala no verso 8, mas recebereis poder quando o Espírito Santo descer sobre vós, e ser-me-eis minhas testemunhas, tanto em Jerusalém como em toda a Judéia, por toda a Judéia e Samaria e até os confins da terra. Então veja que propagar o reino de Deus agora dependia dos apóstolos. E eles mediram os desafios. E como pregar essa palavra? Como realizar sinais? Como dar sinais para comprovar esta palavra se a gente não tem poder? O Espírito do Senhor Javé está sobre mim. O Espírito ungiu o Filho de Deus. Este mesmo Espírito que ungiu o Filho de Deus dará cumprimento à palavra. Pastor Fernando não tem poder algum, sou humano e limitado. Todos estes homens que você vê realizando sinais, às vezes no YouTube. Hoje em dia tem poucos programas evangélicos na televisão, eu acredito. Eu assisto mais na internet, né? Então todos esses sinais que ocorrem é pelo poder de Deus. Se é por Espíritos, eu não estou aqui para julgar. Mas uma coisa é certa. Se realmente pelo nome do Senhor Jesus ocorrem sinais de cura, como eu já presenciei, sinais de cura pelo nome do Senhor Jesus, quem está realizando, quem está dando cumprimento a esta palavra é o Espírito Santo. Por isso que nós precisamos deste Espírito. Veja nos dias de hoje como muitos fazem de tudo para deturpar o Espírito Santo, para diminuí-lo, para levá-lo à chacota. Às vezes fazem contrastes até da manifestação do Espírito Santo em igrejas pequeninas e simples, homens muito humildes, e ocorrem aquelas manifestações e fazem contrastes com religiões do panteão africano. E falam, está vendo? O Espírito que atua lá nas religiões afro são semelhantes, é o mesmo Espírito que está dentro da igreja evangélica. E usam esse contraste para satirizar a obra do Espírito Santo. Por isso que nós temos que ter ciência que nós, após a nossa conversão, nós não podemos ficar como menino sempre. Quando eu tive a minha primeira experiência com o Espírito Santo, a vontade que eu tive é de sair correndo, pulando de alegria, abrir os braços e me exaltar, porque a alegria da presença do Espírito Santo
extravasa a nossa carne, nós temos vontade de nos alegrar, de correr, de saltar e de pular. Mas será que convém? Imagine, pastor Fernando, 2 metros de altura, ficar pulando com os braços abertos. Né? Já pensou o pastor Fernando pisar no pezinho de uma criança que está dentro da igreja? Nós temos que ter sabedoria. Nós temos que ter compreensão das coisas de Deus. Em parte falamos e em parte profetizamos. A razão tem que vir na frente da emoção. Eu tenho que compreender se é o Espírito de Deus que está atuando na minha vida e agir com prudência, com moderação e não como um louco. Tem que deixar de ser menino na fé e agir em busca da maturidade. Temos que ser maduros e entender que quando vamos pregar a palavra, nós vamos encontrar resistência de fariseus. Nós vamos encontrar resistência de reis pagãos, dos filósofos. Nós vamos encontrar resistência porque a mensagem do Filho de Deus que veio morrer por nós na cruz do Calvário, para eles é algo absurdo. Deus criou se Deus criou esse mundo, ele abandonou tudo aqui e foi embora porque o homem não tem jeito não. Igualzinho a música do Lobão, vida louca, já que eu não posso te levar, quero que você me leve. Ninguém vai nos perdoar, nosso crime não compensa. Para esse tal de Lobão aí, o mundo não tem salvação. É essa resistência que nós vamos encontrar. Se nós não tivermos o Espírito do Senhor Jesus Cristo sobre nós, o Espírito Consolador, nós não vamos conseguir continuar pregando o Evangelho. Ou seja, veja a ação de Deus. O Espírito que estava sobre Cristo, ciente de que eu vou ser levado à cruz, eu vou morrer na cruz, por uma conspiração do meu próprio povo. O Senhor Jesus veio para os seus e os seus não o receberam. Se ele não tivesse dotado do Espírito do Pai, seria difícil conseguir. Bem assim somos nós, olhando para a vida dos apóstolos. André, que foi crucificado numa cruz em forma de X. Pedro, que foi crucificado de cabeça para baixo. Paulo, que foi degolado. Alguns apóstolos foram colocados em caldeirão de bronze fervente, com óleo fervente. Se não for pelo Espírito Santo, esses homens não conseguiriam ter chegado. E às vezes nós, por tão pouco, por não sermos sensíveis ao Espírito Santo, desistimos da obra de Deus. Desistimos do chamado. Por um olhar cruzado. Por uma palavra que magoou. Porque criticaram a roupa que você estava usando. Você deixou de seguir a Cristo por coisas tão pífias. Fiz aqui em menos de 15 segundos alguns dos relatos daqueles que sofreram por amor à mensagem do Cristo ressurreto, pelo poder do Espírito Santo, para estimular a tua vida. Porque numa época de pandemia, muitos estão aproveitando a oportunidade para saciar sua própria carne. Tá vendo? Algumas igrejas já até fechou. Esse negócio de evangelho que eu segui minha vida inteira aí, acabou. Minha igreja está fechada. Não! Cristo ressuscitou. E eu vou continuar pregando até que se cumpra o que o anjo disse aqui, Veja no verso 10 aqui, Estando eles com os olhos fixos no céu, enquanto ele subia, apareceram junto deles 2 homens vestidos de branco. 2 anjos vieram confirmar. Que lhes disseram: homens galileus, por que estáis olhando para o céu? Esse Jesus que dentre vós foi elevado ao céu, virá do mesmo modo como viste partir. Olha o que o anjo está prometendo aqui, Eleva os meus olhos para os montes. De onde me virá o socorro? Aqui de cima do monte da oliveira estão olhando Jesus sumir entre as nuvens, o seu corpo glorificado, E os anjos vêm confirmar, aguarda, porque da forma como viste subir, ele vai descer poderosamente, até para nos arrebatar, pois a igreja subirá até as nuvens, e o nosso rei virá do alto céu buscar a sua igreja. Nós estamos aguardando isso. Enquanto isso não se cumprir, eu não paro de pregar que Jesus Cristo ressuscitou dentre os mortos. Enquanto isso não se cumprir, por isso que ele fala aqui: não sai de Jerusalém, até que do alto sejais revestido de poder. Você precisa de poder.
Porque você está anêmico, você está fraco. Será que você não entende que você está fraco? Se você não comer o feijão espiritual do poder de Deus, você vai enfraquecer. Você vai ficar com anemia espiritual. Você precisa de poder. Você precisa ouvir a palavra. E essa palavra precisa fornecer a você poder. Não tente por sua própria força. Simplesmente dá vazão ao Espírito. Fortaleça o meu ser. Fortaleça o meu caráter. Me dá poder para vencer o pecado. Porque eu não estou enfrentando resistência das pessoas ao meu redor. O problema é o pecado, pastor Fernando. Eu não consigo largar dos vícios. A reincidência na prática do pecado. Você precisa de poder. O poder do sangue que vai trazer consciência tranquila a você de que você foi perdoado. E o poder do Espírito para mudar a tua consciência, como mudou a consciência do apóstolo Paulo. Como mudou. Eu tenho vários testemunhos aqui de pessoas de alto escalão que aceitaram o Senhor Jesus Cristo. Enfrentaram a resistência da ciência, dos amigos doutores, das pessoas ao redor do ambiente de trabalho e declara com toda a convicção de fé que Jesus Cristo é o Senhor. Precisamos deste poder para ser testemunha. Precisamos do poder de Deus. E recebereis poder para ser testemunha. Você viu o Senhor Jesus Cristo morrer? Não. Mas o Espírito que ressuscitou o Senhor Jesus Cristo dentre os mortos está sobre a tua vida. E Ele confirma essa palavra no teu coração, na tua consciência, para que você possa, desde hoje, desde agora, e até a vinda dEle, declarar para as pessoas que estão ao teu lado: eu sou um testemunha do Senhor Jesus. Que o Espírito que ressuscitou meu Mestre dentre os mortos está sobre a minha vida. Que Deus abençoe grandemente a tua vida nesta manhã. Continue confirmando que Jesus Cristo ressuscitou dentre os mortos pelo poder do Espírito da promessa que está como garantia sobre as nossas vidas.